Oi, Dom, boa noite. Gostaria de compartilhar meu relato. Eu costumava trabalhar como policial em uma cidade da Virgínia. Havia uma região de classe alta na cidade, com casas muito bonitas, e quando ainda era novato na força, ouvi muitas histórias sobre um médico que vivia em uma dessas casas. Diziam que ele tentou realizar uma cirurgia em si mesmo. Ele anestesiou a área abdominal para fazer um corte, mas como não conseguia sentir nada, acabou cortando fundo e largo demais, o que o levou a se eviscerar. Quando os socorristas chegaram, o encontraram quase morrendo, segurando os próprios intestinos, e ele acabou não resistindo. Mais tarde fui chamado para investigar a morte de uma jovem descoberta pela irmã mais velha. O local era justamente aquele bairro elegante. Assim que saí do carro, senti algo desconfortável em relação àquela casa. Por mais que tivesse uma fachada bonita, havia uma energia estranha no ar. Quando me aproximei da varanda, percebi várias latas vazias de energéticos e um tabuleiro Ouija sobre a mesa do pátio. Tudo parecia fora de lugar. Ao entrar, a família estava claramente muito abalada. Disseram-me que a jovem, a quem chamarei de Luma, estava no porão. Outro policial já havia chegado e permaneceu no andar superior com a família, enquanto eu descia. O porão era inacabado e mal iluminado, com 2 lâmpadas penduradas nas extremidades. O cenário ali era semelhante ao da varanda. Latas de energéticos espalhadas e outro tabuleiro Ouija sobre uma mesinha. Luma, que tinha cerca de 19 anos, estava pendurada por uma faixa de exercícios presa a uma viga. Seu corpo ainda balançava levemente e seu rosto estava azulado, inchado, deformado por uma expressão de horror. Um colega me ajudou a baixá-la. A família de Luma era composta pela mãe, o pai e a irmã mais velha. Seus pais explicaram que estavam tentando ajudá-la, já que ela passava as noites em claro, consumindo energéticos e mexendo com o tabuleiro Ouija. A irmã deu mais detalhes. Luma e eu éramos muito próximas e conversávamos sobre tudo. Ultimamente, ela se tornou obcecada pelo tabuleiro e passava as madrugadas tentando falar com quem acreditava ser seu namorado falecido. Ela dizia que ele a estava chamando para se juntar a ele na vida após a morte. Contou a irmã, convicta de que Luma havia feito o que fez por essa razão. Deixe-me reforçar, aquela casa tinha algo muito errado. A sensação de desconforto e mal-estar no porão era avassaladora, e não era apenas pela cena em si. Não era minha primeira vez em uma cena de morte, mas esse caso mexeu comigo por um bom tempo. Nunca conseguimos muitas explicações, e como policial, a única opção é seguir para a próxima ocorrência. 2 semanas depois, exatamente no mesmo dia, fui chamado para uma ocorrência envolvendo um acidente de carro com ejeção de passageiros. Cheguei ao local com as sirenes ligadas e me deparei com um BMW conversível, claramente envolvido em um acidente gravíssimo que havia capotado. O carro estava de volta sobre suas rodas e no banco do motorista havia uma mulher com o pescoço quebrado, a cabeça praticamente virada para o lado oposto. A poucos metros de distância, encontrei um homem que tinha sido lançado para fora do veículo, provavelmente pelo teto do conversível. A parte superior de sua cabeça estava ausente e fragmentos de seu cérebro estavam espalhados ao redor. Enquanto me afastava do carro para fechar o perímetro com fita amarela, encontrei mais um grande pedaço do cérebro do homem a cerca de 70 metros de distância. Não estou sendo gráfico por capricho, mas para ilustrar o quão brutal foi esse acidente. Quando consegui identificar o homem e passei as informações para a central, eu e outro policial percebemos algo ao mesmo tempo. Os 2 envolvidos eram os pais de Luma, mortos em um acidente trágico exatamente 2 semanas após o suicídio dela. Dar essa notícia à irmã mais velha foi devastador. Mantive contato com ela por um tempo. Após a morte dos pais, ela herdou a casa e o dinheiro do seguro de vida, mas decidiu vender tudo e comprar uma nova casa, na esperança de recomeçar. Porém, a tragédia ainda não havia terminado. Cerca de um mês depois, outro policial foi chamado para atender um atropelamento no bairro onde a irmã vivia. E sim, era ela. Ela foi atropelada enquanto corria e ficou em coma por algumas semanas antes de falecer. Se você está se perguntando por que a história do médico é relevante, é porque a casa onde Luma se suicidou
Era a mesma em que o médico morava. Não sei ao certo o que pensar, mas me parece que aquela casa estava amaldiçoada, ou talvez Luma tenha aberto algo sombrio. Isso já faz alguns anos, e desde então deixei a carreira de policial. Mas essa é uma história para outra ocasião. Hoje vivo em outro estado e tudo o que sei é que estou aliviado por estar bem longe de toda aquela situação terrível. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Quando eu tinha 10 anos, minha vida tomou um rumo que eu jamais poderia prever. Meu pai herdou uma casa antiga, situada no interior remoto de New South Wales, de um parente distante que mal conhecíamos. Ele acreditava que seria o lugar perfeito para criarmos uma família, longe da agitação da cidade. Mal sabíamos o que nos esperava. A casa estava isolada, cercada por vegetação densa. Durante o dia, era o retrato da paz. A casa em si tinha uma beleza peculiar, com tábuas que rangiam sob os pés e corredores mal iluminados que pareciam não ter fim. Nossa família era composta por meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha, Lara, e eu. Nos mudamos cheios de entusiasmo, prontos para a aventura sem imaginar os horrores que viriam a seguir. As primeiras noites foram tranquilas. Meu pai se ocupava com concertos, minha mãe organizava as caixas e Lara e eu explorávamos o local. Na quarta noite, porém, tive minha primeira experiência estranha. Eu estava lendo no meu quarto quando senti um calafrio repentino. O ambiente parecia mais escuro que o normal e uma sensação desconfortável de estar sendo observado tomou conta de mim. Olhei para a porta e vi uma figura espreitando. Era quase uma sombra, mas eu podia distinguir a silhueta de uma cabeça e ombros. Fiquei paralisado, com o coração disparado. A figura permaneceu ali por alguns segundos angustiantes, antes de desaparecer. Tentei me convencer de que era apenas fruto da minha imaginação, apesar do medo que sentia. Semanas se passaram e coisas estranhas continuaram a acontecer, sempre envolvendo a mim. Meus brinquedos apareciam fora do lugar e minha cama tremia misteriosamente durante a noite. Contei aos meus pais, mas eles descartaram minhas histórias como simples pesadelos ou fruto da minha imaginação. Certa noite, fui despertado por uma voz sussurrando meu nome. Levantei-me, coberto de suor, e vi a mesma figura que havia aparecido antes, desta vez aos pés da minha cama. Estava mais próxima, mais nítida, mas ainda sem traços, apenas uma escuridão densa. Gritei, e minha mãe correu até o quarto. A figura desapareceu no instante em que ela abriu a porta, deixando minha mãe me consolar e acreditar que tudo não passava de um pesadelo. As coisas mudaram quando Lara teve sua própria experiência. Certa manhã, ela apareceu pálida e visivelmente abalada, contando que havia visto uma mulher com roupas antigas parada ao pé da cama, encarando-a com olhos vazios. Foi então que nossos pais começaram a aceitar que algo realmente estava acontecendo, embora evitassem acreditar que poderia ser algo sobrenatural. Nos 5 anos que passamos naquela casa, a situação piorou. Tudo começou com pequenas coisas, luzes piscando, barulhos estranhos e correntes de ar frio. Mas aos poucos, aquilo foi ficando mais agressivo. 2 situações em particular ficaram gravadas na minha memória. A primeira aconteceu no nosso 2º ano lá. Meu pai tinha ido à cidade, deixando-nos sozinhas. A noite estava tempestuosa e a casa parecia pulsar com uma energia própria. Lara e eu estávamos na sala tentando assistir TV, apesar das constantes quedas de energia. De repente, o ambiente esfriou de maneira assustadora e a TV apagou de vez. No canto da sala, a escuridão se aprofundou e então vimos uma figura indiscutível espiando das sombras, com os olhos refletindo a pouca luz do cômodo. Ela começou a se mover lentamente em nossa direção e podíamos ver sua boca contorcida em um sorriso cruel. Lara agarrou minha mão e nós corremos para o quarto dos nossos pais, trancando a porta atrás de nós.
Minha mãe tentou nos acalmar, mas até ela percebeu o frio e a sensação opressora que tomava a casa. Outro evento marcante ocorreu no nosso 4º ano lá. Meu pai, mais receptivo à ideia de que algo estranho estava acontecendo, atendeu aos pedidos da minha mãe e chamou um padre para abençoar a casa. Naquela noite, após a bênção, eu estava na cozinha pegando um copo de água quando senti uma presença atrás de mim. Virei-me e desta vez, a figura que me assombrava estava mais clara do que nunca. Era um homem magro, com olhos fundos e um lado do rosto horrivelmente desfigurado. Ele bloqueava a saída da cozinha e eu fiquei paralisado de medo. Lentamente ele começou a se mover em minha direção e cada passo que dava parecia sugar o calor do ambiente. Caí no chão, incapaz de me mexer, conseguindo gritar apenas quando ele estava a poucos centímetros de mim. Foi nesse momento que meu pai entrou correndo na sala e a figura desapareceu, deixando um rastro de terror no ar. A bênção do padre pareceu despertar algo maligno que habitava a casa. No nosso último ano lá, a situação se tornou insuportável. Todos nós começamos a ouvir vozes, passos e a ver a figura sombria, que agora se mostrava com mais frequência e ousadia. Era como se a presença alimentasse nosso medo, crescendo cada vez mais forte e agressiva. Portas batiam sozinhas, objetos voavam pela sala, e a sensação de estarmos sendo observados era constante. Foi quando decidimos que era hora de partir. Naquela noite, enquanto arrumávamos as malas, a atividade sobrenatural chegou ao auge. A casa inteira tremeu, a temperatura despencou, ficando congelante, e sombras passaram a correr ao nosso redor. Parecia que a entidade não queria nos deixar ir, mas estávamos decididos. No dia seguinte, nos mudamos, abandonando aquela casa amaldiçoada para nunca mais voltar. Algum tempo depois, descobrimos a história sombria da casa. O homem que a construiu nos anos 1800 teria enlouquecido e tirado a vida de sua própria família. Seu espírito, junto com outros, era supostamente responsável pelas assombrações, revivendo seus últimos momentos em um ciclo perturbador de dor e sofrimento. Viver naquela casa nos deixou marcas profundas. Não falamos muito sobre o que aconteceu após a mudança, mas as lembranças persistem. Mesmo agora, tantos anos depois, às vezes acordo no meio da noite esperando ver um rosto familiar espreitando por uma esquina, observando e aguardando. Em outubro de 2017, perdi meu marido enquanto eu estava grávida de 7 semanas. Na manhã de sua morte, saí apressada para o trabalho. Troquei algumas mensagens com ele depois que acordou. Conversamos sobre uma entrevista por telefone que ele teria mais tarde e sobre uma dor na perna que estava sentindo. Algumas horas depois, tivemos uma breve ligação, na qual ele mencionou que estava indo à farmácia comprar analgésicos. Cerca de 1 hora mais tarde, comecei a tentar ligar para ele repetidamente para me certificar de que havia chegado bem em casa, mas ele não atendeu, o que não era típico. Continuei ligando por várias horas, até que uma mulher atendeu o telefone e me disse que era do departamento do xerife, pedindo que eu voltasse para casa. Na época, eu trabalhava em uma prisão, e com medo de que ele pudesse estar envolvido em algum problema, larguei tudo e dirigi os 30 minutos até nossa casa o mais rápido que pude. Quando cheguei, vi uma van branca com legista escrito do lado. Ao me aproximar da casa, fui recebida pela mesma mulher com quem falei ao telefone, e ela bloqueou minha visão do interior. Ela me informou que meu marido havia sofrido um ataque cardíaco, mais tarde confirmado como embolia pulmonar, o que explicava a dor que ele havia mencionado naquela manhã. Meu marido havia chegado em casa, trancado a porta e logo depois desmaiou. Ele gritou por socorro e nossa vizinha e o filho correram para ajudar, mas não conseguiram entrar, pois todas as portas e janelas estavam trancadas. O filho se desculpou mais tarde por não ter quebrado uma janela, dizendo que, em meio ao choque, não conseguia pensar com clareza. Eles conversaram com meu marido através da porta enquanto chamavam o 911. Mas ele parou de responder momentos antes da equipe de emergência chegar. Quando os socorristas finalmente entraram,
Ele já estava sem vida. Uma semana após o funeral, a esposa do melhor amigo do meu marido me ofereceu uma limpeza espiritual e uma leitura de cartas feita por sua mãe. Eu estava cética, mas tão desesperada por algum tipo de contato ou encerramento que aceitei. Durante a leitura, várias coisas me chamaram a atenção, mas o que mais me marcou foi quando ela mencionou que meu marido estava em um estágio pós-morte, onde sua alma revivia toda a vida, de maneira semelhante ao que as pessoas descrevem quando dizem que suas vidas passam diante dos olhos. Ela explicou que este é um lugar de reflexão, onde todas as almas passam após a morte. Ela também me disse que sua morte foi tão repentina que ele ainda não tinha percebido que estava morto e que eu precisaria ajudá-lo a fazer a transição. Ela sentia fortemente que eu era a única pessoa capaz de fazer isso e me instruiu a acender velas brancas e deixar um jarro de água para guiar sua alma à paz. Alguns meses depois, me mudei para a casa dos meus pais. Certo dia, enquanto estava deitada no sofá, senti uma sensação pesada, como se estivesse sob efeito de anestesia. Era como se eu estivesse paralisada. Quando finalmente consegui abrir os olhos, ainda estava no sofá, mas meu marido estava sentado bem na minha frente, em uma cadeira, tão claro e real como antes de morrer. Antes que eu pudesse falar, ele começou a me contar que estava nervoso com a entrevista por telefone, aquela que teria no dia em que faleceu. Disse que estava ansioso e esperançoso por conseguir o emprego e me pediu ajuda para se preparar. Olhei para ele, lágrimas nos olhos, sentindo o peso do que precisava dizer. Falei: amor, sinto muito. Você se lembra da dor na perna? Você tinha coágulos de sangue. Um deles atingiu seu coração. Você morreu. Nunca esquecerei a expressão no rosto dele. Primeiro confuso, depois lentamente percebendo o que eu acabara de contar. Pedi desculpas, disse que o amava e implorei para que ele respondesse, mas ele apenas ficou sentado com aquela expressão estranha. De repente, acordei e a cadeira da sala de jantar estava diretamente na minha frente, vazia. Nunca mais sonhei com ele e rezo para que isso signifique que lhe dei o encerramento que precisava para seguir em paz. Hoje, temos um filho de 5 anos que frequentemente sonha com o pai. Ele descreve coisas que não teria como saber, a não ser que viessem diretamente dele. Perder meu marido foi a primeira vez que realmente enfrentei a morte, mas me trouxe uma certa paz, saber que de alguma forma há algo além desta vida. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Essa história levou um bom tempo para eu organizar e conseguir colocar em palavras. Ela aconteceu em agosto de 2017, no Parque Nacional de Yosemite, com meus 2 melhores amigos, Ethan e Andy. Naquele verão, Ethan estava trabalhando como funcionário responsável pelo estacionamento em Glacier Point e conhecia bem o lugar. Ele morava com outros 2 colegas em uma casa em Wawona. Andy e eu estávamos passando uma semana visitando o parque e já tínhamos estado em Yosemite antes. Em uma das noites, decidimos assistir ao pôr do sol nas cataratas Chilnuauna, uma trilha que o Ethan já conhecia bem. Era uma caminhada de cerca de 4 milhas até o topo, com uma subida de 600 metros. Levamos comida e planejamos nadar e comer nas piscinas naturais no topo das cataratas. Partimos algumas horas antes do pôr do sol. Já estávamos perto do topo, faltando uns 800 metros, quando um cara da nossa idade, com pouco mais de 20 anos, saiu correndo do meio dos arbustos, completamente desesperado, pedindo ajuda. Seu amigo havia caído de um penhasco de 15 metros e tinha quebrado o fêmur. Como Ethan já estava acostumado a lidar com essas situações, por ter trabalhado no parque o verão inteiro e visto diversos acidentes, ele manteve a calma. O rapaz não tinha sinal de celular, mas eu tinha. Então liguei para o 911 e pedi ajuda, solicitando a equipe de resgate. Depois de alguns minutos, resolvemos continuar a trilha, já que o resgate havia confirmado que chegariam logo com um helicóptero. Avisamos ao rapaz que o socorro estava a caminho e seguimos os últimos 800 metros até o topo.
Quando chegamos lá, a vista era incrível. O pôr do sol pintava o cenário enquanto nadávamos e fazíamos nosso lanche. De repente, o espetáculo ficou ainda mais emocionante. Vimos o helicóptero pousando para resgatar o amigo ferido, bem abaixo de nós. Como sou piloto privado e aviador da Força Aérea, curti cada segundo de ver o helicóptero manobrando na encosta da montanha. Depois que o sol se pôs, começamos a descer a trilha. Quando passamos pelo local do acidente, o resgate já estava cuidando do rapaz, e eles nos agradeceram por termos feito a ligação. Já estava escuro, e seguimos descendo com a luz dos nossos celulares, que usávamos como lanternas. Foi aí que a trilha começou a ficar mais complicada. O caminho fazia zigue-zagues, com uma encosta íngreme à direita e uma queda acentuada à esquerda, coberta por arbustos e árvores. Era definitivamente íngreme demais para descer direto. Então os zigue-zagues eram nossa única opção. Cerca de 1,5 km na trilha, Ethan estava liderando com uma lanterna. Eu vinha logo atrás também iluminando o caminho, e Andy estava na retaguarda. De repente, Ethan viu algo sair de trás de uma árvore a cerca de 5 metros à frente, um pouco à direita. Ele instintivamente apontou a luz naquela direção, e foi quando o que quer que fosse saiu de trás da árvore e correu pela trilha, descendo a encosta íngreme à esquerda. A criatura estava sobre 2 pés e parecia humanoide. Era um pouco mais baixa do que nós, com 2 braços e 2 pernas, mas seus movimentos eram estranhamente não humanos. Parecia uma pessoa com cabeça e membros, mas era como se fosse só pele, sem vestimentas. Todos nós vimos e naquele momento congelamos no lugar. Continuamos iluminando onde ela tinha corrido, descendo pela encosta à nossa esquerda, mas depois que desapareceu, não vimos mais nada. Estávamos todos apavorados, sem saber ao certo o que dizer, porque nenhum de nós tinha ideia do que acabara de presenciar. O pior era que ainda faltavam 5 quilômetros de trilha, e depois mais 2,5 km até a casa de Ethan, e o pensamento de que aquela criatura pudesse estar nos seguindo não saía da nossa cabeça. Felizmente conseguimos chegar na casa exaustos e completamente aterrorizados, mas sem um arranhão. A criatura, seja lá o que fosse, provavelmente ficou tão assustada quanto nós. Minha dúvida é: alguém já teve uma experiência parecida naquela área? Pesquisei um pouco e minha melhor teoria seria um skinwalker, mas essa coisa não tentou nos atrair com vozes ou algo assim. Alguns anos depois tivemos outra experiência estranha, dessa vez em Tioga Pass, logo depois do portão Tioga do parque. Estávamos acampando em uma área fechada e no meio da noite acordei para ir ao banheiro. Antes de sair da barraca, vi um orbe flutuando a cerca de 1,5 metro de distância, emitindo uma luz intensa. Não parecia ser uma pessoa, e tanto Ethan quanto Andy também viram o orbe, e não havia ninguém por perto. Na manhã seguinte, nosso amigo Peter, que também estava no acampamento, nos contou que sentiu pedras sendo jogadas na barraca a noite toda e ouviu passos ao redor. Alguém mais já passou por algo parecido? Eu adoraria ouvir relatos semelhantes. Temos certeza do que vimos e sabemos que não era algo humano. Fui hospitalizado em Manila, capital das Filipinas, em 2021 por causa de uma pneumonia grave, durante o lockdown da pandemia, quando o uso de máscaras era obrigatório. Estava prestes a ser encaminhado a um quarto quando vi uma menina com um vestido vermelho de bolinhas correndo pela sala de emergência e saindo pela entrada de vidro. Ela não estava usando máscara, o que me fez perguntar ao segurança se crianças eram permitidas no local. Ele respondeu em filipino: "Nenhuma criança é permitida aqui." Fiquei intrigado. Ele não tinha visto aquela criança barulhenta? Depois que fui transferido para o 5º andar, adormeci e tive um sonho muito esquisito. Desci até a emergência e vi a mesma garota do lado de fora, mas dessa vez ela estava chorando, com um martelo nas mãos, claramente furiosa. Ela olhou para mim e gritou: "Papá, por que você me deixou?" Com medo de ser atingido, corri pelas escadas escuras em direção ao 5º andar novamente. A última coisa que lembro é que eu estava perdendo o fôlego lentamente, e ao olhar para trás,
Vi que ela estava me seguindo, flutuando pela escadaria. Parecia que eu tinha subido mais de 20 andares, pois a perseguição parecia não ter fim. O som dos gritos dela ecoava pelas escadas. Papá! Quando finalmente cheguei ao meu quarto, estava sem ar, e foi nesse momento que acordei. Minhas taxas de oxigênio estavam perigosamente baixas, e eu já estava cercado por enfermeiras que tentavam me estabilizar. Fui entubado logo depois e fiquei assim por alguns dias. Ao recobrar a consciência, contei meu sonho à enfermeira, que, para minha surpresa, ficou pálida e me perguntou: ela estava usando um vestido de bolinhas? Perguntei como ela sabia disso. Aparentemente, o meu sonho era quase idêntico a mais de 10 relatos feitos por outros pacientes ao longo de décadas. Todos viam a garota na emergência antes dela aparecer em seus sonhos, onde os perseguia até que despertassem. A história dessa menina é um segredo conhecido entre os funcionários do hospital, passada de geração em geração desde os anos 1970. Aparentemente, há mais de 40 anos, uma criança infectada com dengue foi levada ao hospital por um jovem pai chinês que aparentava ter pouco mais de 20 anos. Por algum motivo, talvez porque ela fosse uma filha ilegítima, não reconhecida pela família do pai, ele a abandonou lá e nunca mais voltou. O hospital nunca registrou uma identidade adequada para a menina, e ela acabou falecendo sozinha. Ela foi enterrada no cemitério em frente ao hospital, com a ajuda de algumas enfermeiras que a chamavam de chá, um termo chinês filipino para filha mais nova. A menina usava um vestido de bolinhas. Embora nenhum dos funcionários tenha afirmado ter visto o fantasma, todos reconhecem sua presença. Eles sabem que a menina só se revela para certas pessoas. O detalhe curioso é que todos os pacientes que relataram vê-la tinham características físicas em comum. Pareciam orientais, geralmente chineses, na casa dos 20 anos, com cerca de 1,70 m de altura, e estavam em estado crítico. Será que esses pacientes a faziam lembrar de seu pai? Será que eu também? Acredito que o espírito dessa garota ainda esteja em busca de seu pai. Às vezes, me pergunto se naquele momento eu estava fugindo da morte ou se a menina apenas queria encontrar um pai para levar consigo. Por algum milagre sobrevivi a essa experiência aterrorizante. Voltei ao hospital no ano passado para um check-up, mas nunca mais vi aquela menina. Não sei se considero isso uma bênção ou uma maldição. O que sei é que aquele sonho me deu uma nova chance de viver. E onde quer que você esteja, pequena menina, espero que tenha encontrado paz. Encontrar uma casa acessível no subúrbio de Victoria parecia um verdadeiro milagre. Minhas 2 colegas de casa e eu, todas com pouco mais de 20 anos, tentando conciliar empregos de meio período com a faculdade, não conseguíamos acreditar na nossa sorte quando achamos uma casa charmosa no final de uma rua sem saída tranquila. Era surpreendentemente barata para a região, mas decidimos que era pura sorte e que o proprietário só queria alugar o lugar rápido. Nos mudamos em um verão anormalmente quente. A casa tinha um estilo antigo, mas acolhedor, com carpete desgastado e tábuas que rangiam, o que achamos até charmoso. Contudo, logo começamos a notar algumas coisas estranhas. Na primeira noite, enquanto organizávamos as coisas na sala, ouvimos passos correndo pelo corredor. Tentamos ignorar, achando que talvez fossem os canos antigos da casa, mas os passos continuavam todas as noites, sempre por volta das 2 da manhã. Como meu quarto era no final do corredor, eu era geralmente a última a ouvir os passos antes de eles desaparecerem. Uma noite, resolvi ficar acordada para tentar descobrir o que estava causando aquele som. Me sentei na sala, no escuro, com apenas o brilho do meu laptop. Pontualmente, os passos começaram. Eram leves e rápidos, claramente humanos, mas não havia ninguém. À medida que se aproximavam da sala, senti um arrepio subir pela minha espinha. O ar ficou gelado e os passos pararam bem em frente à porta. Olhei para cima, mas só vi escuridão e uma sensação avassaladora de que estava sendo observada. Rimos disso no dia seguinte, mas a tensão na casa era palpável. Então começaram os toques. Júlia,
Uma das minhas colegas foi a primeira a sentir. Ela estava estudando na cozinha e, de repente, sentiu algo tocar de leve seu ombro, como se alguém estivesse tentando chamar sua atenção. Ela se virou, esperando ver uma de nós, mas a cozinha estava vazia. Com o tempo, Megan e eu também sentimos esses toques gelados e rápidos, suaves, mas profundamente perturbadores. O verdadeiro medo veio com as aparições. Uma noite, enquanto relaxávamos na sala, notei uma figura escura espiando pela janela. Meu coração disparou, achando que era alguém tentando invadir a casa. Mas quando me aproximei, a figura pareceu se dissolver na escuridão. Megan também viu, o que me tranquilizou um pouco, provando que eu não estava alucinando. A partir daí, aquela figura nos assombrava, sempre à espreita pelas janelas, no canto da nossa visão, desaparecendo sempre que tentávamos encará-la. A pior noite que vivemos naquela casa começou como qualquer outra. Estávamos reunidas na cozinha para um jantar tarde da noite. Brincávamos sobre a casa ser assombrada enquanto os talheres tilintavam, rindo nervosamente dos nossos próprios medos. Tudo parecia normal até que, por volta da meia-noite, as coisas mudaram. No meio do jantar, a temperatura da sala caiu drasticamente. Nossa respiração se tornou visível, pairando no ar como se fosse vapor. As luzes começaram a piscar, lançando sombras bizarras por toda a cozinha. De repente, sem qualquer aviso, as portas dos armários se abriram sozinhas, e os pratos começaram a voar das prateleiras, espatifando-se nas paredes e no chão. Ficamos paralisadas de choque, enquanto um grito agudo e ensurdecedor ecoava pela casa. Não era apenas um som qualquer, mas algo aterrorizante, como se viesse direto de um pesadelo. Fugimos da cozinha, apenas para nos depararmos com aquela figura sombria bloqueando o corredor. Ela parecia maior do que antes, uma massa escura e sem traços definidos, mas incrivelmente real. O ar ao redor dela era denso, quase palpável, carregado de uma maldade que parecia irradiar da sua presença. Ficamos congeladas, sem saber o que fazer, até que finalmente corremos em direção à porta dos fundos, abandonando tudo, exceto o desejo desesperado de escapar. Nunca mais passamos outra noite naquela casa. Na manhã seguinte, ligamos para o proprietário e exigimos a rescisão imediata do contrato. Surpreendentemente, ou talvez não, ele não discutiu. Encontramos um lugar temporário para ficar com amigos e, eventualmente, conseguimos um novo lar, bem longe daquela rua sem saída e de qualquer espírito perturbador. Só depois soubemos que a casa tinha uma história sombria. Outros inquilinos haviam partido abruptamente, alguns afirmando que a casa era assombrada, descrevendo experiências que se assemelhavam às nossas. O proprietário nunca mencionou nada disso, talvez por não acreditar, ou talvez por não querer acreditar. Mas viver ali nos transformou. Ficamos mais quietas, mais introspectivas, e agora, mesmo no conforto da minha nova casa, me pego olhando por cima do ombro, esperando ver uma sombra observando de volta. E às vezes, quando tudo está silencioso e a casa se ajusta ao escuro, juro que ainda consigo ouvir aqueles passos. Minha namorada e eu nos mudamos para um novo apartamento há uns 3 anos. Desde então, ela começou a ter episódios semanais de paralisia do sono. O irmão dela já passava por isso quando eram pequenos. Então, ela logo reconheceu o que estava acontecendo. Ela descreve a sensação como se estivesse completamente imóvel, exceto pela capacidade de respirar e mover os olhos. Na maioria das vezes, ela enxerga uma figura alta e sombria caminhando pelo nosso apartamento. Às vezes, ela apenas escuta o som de seus passos. Em outras, a figura fica parada na porta, apenas observando. De vez em quando, essa entidade pressiona o peito dela, dificultando sua respiração. Mesmo sendo cética em relação ao sobrenatural, esses episódios a apavoram. E aqui está o que realmente me assusta. Normalmente, durante essas crises, ela consegue me acordar através de uma respiração rápida e ofegante. Eu a desperto, o que a permite se mover novamente e a figura desaparece. O que eu nunca revelei a ela
é que nos últimos 2 meses também passei a enxergar essa figura. Logo após ser despertado por sua respiração, eu o vejo curvado sobre ela, pressionando seu peito. Ele sempre desaparece assim que percebo sua presença ou tento acordá-la. Também já o vi no corredor, parado, olhando para mim. Uma noite, sozinho em casa assistindo a um filme, eu fingi não notar a figura. Quando olhei de novo, ele havia sumido. Agora vem a grande questão. Devo contar para minha namorada que o demônio de sua paralisia do sono talvez não seja apenas fruto da sua imaginação, pois eu também o vejo, ao mesmo tempo que ela durante a noite. Não quero deixá-la ainda mais apavorada, já que ela mal lida com a paralisia. E além disso, não temos como nos mudar. Talvez possamos suportar isso, desde que eu continue guardando essa verdade, mas estou em dúvida. O que você acha? Hoje eu estava em um casamento de amigos da família que aconteceu em uma floresta. O cenário era lindo, mas depois de um tempo, precisei me afastar da multidão e caminhei até um riacho próximo. Foi lá que vi alguém. Agora, para dar um pouco de contexto, no ano passado, um dos meus amigos mais próximos faleceu em um acidente de carro. Nós dois éramos fascinados por temas paranormais, e ele me prometeu que depois de morrer, tentaria entrar em contato comigo. Desde que ele se foi, não vi nada fora do comum, além de vez em quando, avistar uma figura sombria, até hoje. A pessoa que estava parada perto do riacho tinha uma marca de nascença no rosto, exatamente igual à do meu amigo. Além disso, vestia uma camiseta de edição limitada de uma banda que ambos adorávamos, a mesma camiseta que ele usava no dia do acidente. Até o cabelo dessa pessoa era idêntico ao do meu amigo. Fiquei parado, olhando para essa pessoa por um tempo. Ela me deu um sorriso, disse olá e chamou pelo meu nome. Quando pisquei, ela havia desaparecido. Agora, estou muito confuso e até assustado com o que aconteceu. Ao mesmo tempo, sinto uma certa paz, mas preciso de algum tipo de confirmação de que não estou enlouquecendo. Alguns anos atrás, minha mãe faleceu após uma longa luta contra o câncer. Nas últimas semanas de vida, ela ficou acamada em casa, em um estado delicado e sob medicação forte para a dor. Todos nós, da família, nos revezávamos para cuidar dela e passar tempo ao seu lado. Mas o que ela nos contou no final foi um choque. Ela começou a reagir como se estivesse sendo assustada por algo. Pulava de susto, soltava um "ó Deus", ou até mesmo xingava como se algo inesperado a surpreendesse. No início, ela não mencionava o que estava acontecendo, mas depois de 1 ou 2 semanas, soltou uma frase que nos arrepiou. Eu queria que ele parasse de me assustar. Diga a ele para ir embora. Ela estava aborrecida, mas com algo ou alguém. Ficamos confusos e perguntamos do que se tratava. Foi aí que ela explicou. Durante suas semanas finais, ela começou a ver seu parceiro falecido andando pela casa. Ele passava pelo corredor, aparecia na porta do quarto ou até mesmo se sentava ali. Toda vez que isso acontecia, a pegava de surpresa, assustando-a. Curiosamente, ela não parecia com medo, e sim irritada. Ela o via várias vezes ao dia como se ele estivesse apenas continuando com a vida de sempre. Sua reação era mais algo como: "Ah, pelo amor de Deus, vá embora." Não porque não quisesse vê-lo, mas porque ele sempre a pegava de surpresa. No início pensamos que isso pudesse estar ligado à medicação, mas a enfermeira garantiu que a medicação que ela estava tomando não causaria alucinações. Todos nós ficamos profundamente perturbados com a situação. Após algumas semanas, ela foi transferida para um hospício e as visões cessaram. Estranho, não? Até hoje, ninguém da família comenta sobre o ocorrido, talvez porque todos ficamos verdadeiramente abalados com aquilo.
No ano passado, minha esposa e eu nos mudamos para uma casa alugada, provavelmente construída nos anos 1940. Apesar de ser um lugar ok para alugar, não é o tipo de casa que eu compraria. Ela tem várias reformas mal feitas, incluindo uma extensão, e é gerenciada por 2 pessoas da igreja que fica do outro lado da rua. Fora isso, não sei muito sobre a história da casa. Desde a primeira vez que visitei o lugar, o porão me deixou desconfortável. Tem um banheiro estranho de um amarelo meio antigo na lavanderia, claramente de algumas décadas atrás. Há um telefone lá embaixo e o resto do porão está inacabado. Tem uma cadeira velha no canto que eu juro que movi alguns meses atrás e uma mesa que parecia ter outra cadeira empilhada em cima. Mas enfim, esse não é o motivo do meu relato. Desde que nos mudamos, as luzes do porão de vez em quando se acendem aleatoriamente. Às vezes é uma daquelas luzes com cordão e eu sempre assumo que esqueci acesa, embora tenha certeza de que sou bem cuidadoso com essas coisas. Nos últimos meses, com mais frequência, o interruptor principal, no topo das escadas, também tem acendido sozinho. E isso eu tenho certeza de que não esqueci. Recentemente, as luzes acendem quase a cada poucos dias, o que é mais frequente do que o normal. O mais assustador é que percebo isso geralmente quando estou do lado de fora, olhando para dentro. O interruptor está fisicamente na posição ligado, quando tenho certeza de que não estava. Hoje, quando aconteceu de novo, percebi algo ainda mais estranho. As luzes acendem quando estamos dormindo. Sei disso porque toda noite vou ao meu escritório no final do corredor para jogar ou trabalhar, sempre no escuro. Quando vou para o corredor está completamente escuro e eu uso a lanterna do celular para me guiar. Tem um espaço considerável embaixo das portas, então eu notaria se as luzes estivessem acesas. Ontem à noite peguei de novo. Tinha feito a lavanderia mais cedo e me certifiquei de desligar a luz no fim da tarde, mas ela acendeu depois que fui para a cama, antes de voltarmos lá embaixo. Além disso, quando a porta do porão está aberta, eu sempre sinto um desconforto estranho. Algumas semanas atrás, deixei a porta entreaberta porque meu gato desceu enquanto eu fazia a lavanderia e eu estava esperando que ele voltasse. Juro que, quando estava no escritório, ouvi a porta se mexer e ranger levemente, algo que normalmente ela não faz. Nada muito incomum tem acontecido em outros cômodos, mas o corredor onde fica a porta do porão é, sem dúvida, o lugar mais assustador da casa. Agora, eu realmente gostaria de saber o que você acha disso. Eu tinha acabado de acordar de uma soneca e estava lendo algumas postagens super interessantes, sem pensar muito na minha própria experiência. Até porque a resposta parece óbvia. Um fantasma estava falando comigo do porão. Naquela época, meus pais tinham que acordar às 3 da manhã para se arrumarem e saírem de casa por volta das 4. O trajeto até o trabalho no norte do estado era longo, especialmente com o trânsito, enquanto morávamos na região central. A casa deles foi construída em 2013 e nos mudamos logo em seguida. Minha irmã e eu ficávamos no andar de cima, enquanto minha avó, que ainda estava viva, dormia no quarto principal no térreo. Eu estava na faculdade na época, era por volta das 5 da manhã, e tanto minha avó quanto minha irmã ainda estavam dormindo. Eu estava tomando meu café da manhã no escuro e verificando meu e-mail estudantil quando ouvi uma voz feminina muito clara vindo do porão. "Olá, alguém está aí? Preciso de ajuda." Minha primeira reação foi achar que estava ficando louco, já que minha irmã tem transtorno esquizoafetivo, e eu pensei que talvez estivesse desenvolvendo algo semelhante. Mas imediatamente percebi que os meus cachorros estavam olhando fixamente para a porta do porão. Eles também tinham escutado. Sem perder tempo, bloqueei a entrada do porão e corri de volta para o meu quarto, levando meu café comigo e trancando a porta. Agora estou vasculhando o Reddit em busca de respostas. Para dar algum contexto, isso aconteceu na primeira casa onde morei.
quando eu tinha uns 4 ou 5 anos. Minha imaginação era bem ativa naquela época, mas esse encontro foi tão real e diferente de tudo que já experimentei. Acordei no meio da noite no quarto da minha mãe. Não lembro o motivo de estar dormindo lá, mas me recordo que ela estava adormecida e o quarto tinha luz suficiente para eu enxergar ao redor. Foi então que olhei para a porta do quarto e vi 2 figuras brancas que pareciam estar brincando. Elas eram mais baixas que meu pai e tinham uma aparência um pouco mais velha que as crianças que eu conhecia. O estranho é que elas não eram transparentes, tinham substância como pessoas reais, mas eram totalmente brancas, ao invés de pretas, como uma sombra. Quando me viram, elas pararam de brincar e olharam diretamente para mim. Meu corpo congelou. Não consegui falar nada e fiquei com tanto medo que nem quis acordar minha mãe. Os 2 meninos começaram a caminhar lentamente em minha direção. Quando chegaram ao meu lado, um deles estendeu a mão para me tocar, mas desapareceu assim que me alcançou. Anos depois contei isso ao meu pai e ele disse que costumava ver muitos fantasmas quando era criança na mesma casa. Ele cresceu lá. No entanto, ele nunca viu os fantasmas de 2 crianças. Ele mencionou uma história que ouviu enquanto crescia sobre 2 meninos que morreram naquela rua. Um caiu das escadas e o outro morreu de uma maneira que ele não lembrava, mas ele não conhecia esses garotos pessoalmente. Isso é tudo que eu tenho. Contei essa história para algumas pessoas e elas sugeriram que poderia ter sido paralisia do sono, mas eu sentia que podia me mexer. Apenas estava com medo de fazer isso. Embora eu tivesse uma imaginação hiperativa na época, esse encontro pareceu muito real e diferente de qualquer pesadelo que eu tenha tido. Vamos deixar uma coisa clara. Já fiz trilhas nas Montanhas Azuis antes, mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que experimentei naquela que deveria ser uma caminhada comum pelos cânions. Começou como uma típica manhã ensolarada, o tipo de clima que os australianos adoram exibir. A famosa névoa de eucalipto que dá nome às Montanhas Azuis envolvia os penhascos, criando uma cena de sonho. Parti de Katoomba animado por um dia de solidão na beleza impressionante do Vale Grose. Para ser honesto, eu deveria ter dado meia volta quando senti aquele arrepio familiar na nuca, aquele que você sente quando tem a impressão de estar sendo observado. Mas, como de costume, ignorei, atribuindo ao frio da montanha. Grande erro. Acabei perdendo o marcador da trilha, distraído pelas sombras que dançavam entre as árvores de goma. E foi aí que percebi que estava perdido. As trilhas aqui são traiçoeiras, serpenteando como cobras. Eu já as tinha percorrido várias vezes, mas naquele dia elas me enganaram, me prendendo com força. As horas passaram e a situação foi ficando feia. A noite chegou de repente, implacável como uma cortina escura que cai no palco. Eu nunca havia experimentado uma escuridão tão intensa, não do tipo que conhecemos nas cidades. Era um breu denso que parecia penetrar meus ossos. A lanterna do meu telefone parecia fraca, um mero sussurro contra uma tempestade. Cada árvore parecia uma mão retorcida, cada som de folhas se mexendo era um aviso. E aqui vai a parte assustadora. Eu não estava sozinho. Nunca vi com clareza, mas havia algo atrás de mim, uma presença maliciosa que eu podia sentir na vibração do ar ao meu redor. Você conhece aquelas histórias de espíritos nas florestas australianas, contadas em volta da fogueira pelos veteranos? Eu costumava rir delas, mas ali, no escuro, meu riso não tinha mais utilidade. Parecia uma perseguição, e eu era a presa. Tropeçava nas raízes com a respiração curta, quase como uma prece. Então, meu telefone vibrou com um aviso de bateria fraca. Sério? Empurrei-me pelo mato, segurando o telefone como se fosse um talismã, mas até o frio conforto da tecnologia estava desaparecendo. As horas até o amanhecer se alongavam intermináveis e meu mundo havia encolhido para o pequeno círculo fraco da minha lanterna moribunda. Quando finalmente a vegetação cedeu para uma estrada de terra, parecia uma miragem. Eu estava tonto de alívio, como se estivesse em algum tipo de fantasia distorcida do interior. Não havia estrada de tijolos amarelos.
Mas eu teria beijado aquela terra se não estivesse tão exausto. Continuei andando, as botas rangendo no chão, e cada passo parecia uma pergunta. Quando avistei a estação dos guardas contra a escuridão, quase chorei de alívio. O guarda, um sujeito chamado George, tinha o ar de quem já tinha visto tudo e mais um pouco. Ele ouviu minha história em silêncio, apenas acenando com a cabeça, e me deu uma carona de volta ao meu carro, enquanto lançava olhares ao retrovisor, como se esperasse que meu acompanhante fantasmagórico pedisse uma carona também. "Não faça trilha sozinho", ele disse, a voz quase engolida pelo ronco do motor. "Especialmente não quando a montanha está inquieta." Desde então, nunca mais voltei lá. As pessoas dizem que foi tudo coisa da minha cabeça. Desidratação, pânico, talvez o mato pregando peças. E pode ser que elas estejam certas. Mas às vezes, quando a cidade está dormindo e meu apartamento está em completo silêncio, juro que ouço aquele mesmo sussurro de uma presença. Sinto aquele arrepio familiar subindo pela espinha. Sydney já tem o suficiente para explorar, sem que eu precise procurar por problemas. E se você algum dia se encontrar nas Montanhas Azuis, mantenha-se nas trilhas conhecidas e, pelo amor de tudo que é sagrado, respeite os sinais, tanto os que estão no chão, quanto os do seu instinto, e traga uma lanterna decente. Isso aconteceu no início dos anos 1960. Vou começar preparando o cenário com alguns detalhes. Quando eu era um menino muito jovem, precisei de algumas cirurgias. Uma delas foi uma amigdalectomia, quando eu tinha cerca de 6 ou 7 anos. O hospital onde fui internado tinha uma ala principal de arquitetura vitoriana, mas a ala infantil havia sido construída recentemente, nos anos 50 ou 60, e ficava nos fundos, entre jardins. Em vez de grandes enfermarias, essa ala possuía 2 quartos, cada um com uma parede externa que era praticamente toda feita de vidro, do chão ao teto, coberta por persianas verticais que ficavam abertas quase o tempo todo. Durante o dia, a vista dos jardins e das árvores era agradável, com alguns prédios ao fundo. Hoje, uma operação simples como essa seria bem rápida, mas naquela época eu precisava ficar pelo menos 3 dias no hospital. Fui internado à tarde com a cirurgia agendada para o dia seguinte. Fiquei na cama perto da janela e outro menino já ocupava a outra cama. Meus pais ficaram comigo o quanto puderam, mas eventualmente foram levados pela enfermeira-chefe e fiquei sozinho. Não vou mentir, eu estava morrendo de medo da cirurgia, mas tinha brinquedos para me distrair até que fosse hora de apagar as luzes. Foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. Acordei no meio da noite e percebi que as persianas haviam sido deixadas abertas. Lá fora, o jardim estava completamente escuro, diferente da vista durante o dia. Mas o que me assustou não foi a escuridão. Bem em frente à minha cama, pressionadas contra o vidro, havia mais de 10 pessoas. Imagine uma multidão de zumbis como em The Walking Dead, mas sem a maquiagem. Eles estavam competindo para estar na frente, empurrando uns aos outros, e os que estavam à frente eram esmagados contra o vidro. O mais estranho era que, apesar da escuridão total lá fora e da pouca luz dentro do quarto, essas figuras eram visíveis em detalhes, como se iluminadas por uma fonte própria. Eram figuras em preto e branco, como fotografias antigas, parecendo pessoas comuns de várias idades, tanto homens quanto mulheres. Eu esperava que, se fossem pessoas normais, ouviria batidas ou rangidos no vidro enquanto se moviam contra ele, ou talvez seus grunhidos e vozes. No entanto, o que mais me assustou foi a ausência completa de som. Só se ouvia os ruídos normais da rotina noturna da enfermaria, vindos do interior do prédio. Sem pensar 2 vezes, me virei rapidamente para o outro lado e tremi sob os cobertores por um longo tempo, sem ousar olhar para a janela novamente. Na manhã seguinte, o hospital seguiu com sua agitação habitual e logo fui preparado para a cirurgia. Acordei da anestesia naquela tarde, sentindo o desconforto de ter as amígdalas removidas, e esperei ansiosamente pelos meus pais na hora da visita.
Nunca lhes contei sobre as pessoas na janela, assim como não falei sobre outra experiência estranha que tive. Temia que eles me ridicularizassem. As enfermeiras disseram a eles que eu estava me recuperando bem e que poderia ir para casa no dia seguinte. Quando a visita terminou, tentei, como qualquer criança, convencer meus pais a me levarem para casa naquela noite. Mas sem sucesso. Estava destinado a passar mais uma noite ali. E claro, mais uma vez as enfermeiras deixaram as persianas abertas. Eu havia verificado antes se havia alguma maneira de fechá-las, mas não parecia haver, pelo menos não para um garoto de 6 anos. Com a noite chegando, a dor na garganta me fazia virar de um lado para o outro, me impedindo de dormir profundamente. Durante aquele sono agitado, nas primeiras horas da manhã, virei-me novamente e lá estavam elas, aquelas mesmas figuras aterradoras na janela. Dessa vez, porém, elas pareciam mais suplicantes, como se dissessem: "Veja-me, veja-me", em vez de tentarem ser ameaçadoras. No entanto, sua simples presença já era aterrorizante o suficiente para mim. Em uma repetição da noite anterior, virei-me e me escondi sob os lençóis, eventualmente cedendo ao sono novamente. No dia seguinte, não consegui sair do hospital rápido o suficiente quando meus pais chegaram para me levar para casa. A quantidade de gelatina e sorvete que recebi para aliviar a dor na garganta ajudou a afastar a experiência da minha mente de criança, mas nunca completamente. Talvez você pudesse atribuir essa experiência a invasores ou brincalhões nos jardins do hospital, mas o grupo que vi era bastante misto, composto tanto por jovens quanto por idosos. Um grupo assim seria improvável, a menos que fosse uma família excêntrica ou algum tipo de culto. E lembre-se, isso aconteceu no início dos anos 60. Um comportamento como esse seria considerado bastante bizarro para a época. Quanto a mim, tenho refletido muito sobre isso ao longo dos anos. Só posso chegar à conclusão de que, de alguma forma, eu os atraí. Acredito que fossem espíritos de pessoas recém-falecidas em outras partes do hospital, confusos sobre seu estado, talvez em busca de orientação. Nunca entendi por que o vidro da janela os impediu. Se fossem espíritos, não deveriam ter atravessado como se o vidro não estivesse ali. Talvez por estarem recém-separados de seus corpos, suas essências ainda fossem um pouco limitadas pelas leis físicas, presas à solidez dos objetos materiais. Espero que tenham conseguido seguir em frente e não estejam lá até hoje, tentando atrair a atenção de outra pessoa. Mudei-me com meus pais para o campo de Harare em 1993, e desde o primeiro momento em que nos estabelecemos no novo bangalô, uma série de ocorrências estranhas começou a acontecer. Uma menina conversando sozinha no meu quarto, exatamente às 4 da manhã, em várias manhãs consecutivas. Meu toca-discos ligando sozinho, com o braço manual no vinil e o volume sendo aumentado ao máximo, quase estourando os alto-falantes enquanto eu estava em outro cômodo. E até uma quinzena de luzes piscando no céu e nas florestas próximas, que outras pessoas também testemunharam, mas que receberam respostas indiferentes quando o observatório local foi contatado. Nesse cenário sinistro, o encontro mais perturbador aconteceu 13 anos depois. Eu mantenho um diário, então sei exatamente a data. Sábado, 14 de outubro de 2006. Meus pais estavam fora naquele fim de semana e eu fiquei responsável por cuidar do bangalô e do nosso Golden Retriever, Bailey. Depois de preparar o almoço de Bailey, saí com ele para uma caminhada pela trilha ao lado da nossa casa. A trilha seguia por sebes e 2 campos recém-arados, separados por uma estrada rural. Devia ter chovido naquela manhã ou no dia anterior, pois o solo estava pegajoso sob os pés, e as nuvens cinzentas se moviam rapidamente no céu. No final do segundo campo havia uma estreita faixa de floresta, o ponto final da nossa caminhada antes de voltar. Atravessar aquela parte levava apenas 20 segundos, mas a sensação ali era sempre desconfortável, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Mesmo durante o dia, o lugar parecia errado, inquietante. Nas noites de verão, ao anoitecer,
os morcegos voando tornavam tudo ainda mais desconcertante. Uma vez atravessada a estreita faixa de floresta, você chega a uma pequena porteira que dá para um prado encantador com colinas. Mas, naquele dia, levei Bailey apenas até o início da trilha na floresta e decidi voltar. Sentia uma estranha sensação de estar sendo observado, como se as árvores ou algo mais estivessem prestando atenção. A opressão era mais forte do que o habitual. Podia sentir meu corpo se inclinar para a frente enquanto caminhava, como se estivesse tentando aumentar a distância entre mim e a floresta. Não olhei para trás até chegar ao final do campo, convencido de que estávamos seguros. Foi então que notei Bailey olhando para trás e rosnando cada vez mais agitado. Ele começou a se levantar nas patas traseiras, dificultando mantê-lo na coleira. Com medo de que ele se soltasse, usei toda a minha força para controlá-lo. Foi nesse momento que levantei os olhos e vi o que o estava perturbando. No meio do campo estava uma figura masculina de altura impossivelmente grande, vestida com o que parecia ser um traje funerário da era vitoriana, completo com uma cartola e um longo casaco que chegava ao chão. Seus braços, assustadoramente longos, se estendiam até além dos joelhos. A atmosfera estava pesada, carregada de uma maldade palpável. A figura olhou diretamente para mim e começou a correr em nossa direção, mais rápido do que qualquer pessoa que eu já tenha visto. Quando digo correr, quero dizer que ela realmente avançou. Suas passadas largas e rápidas atravessavam o campo lamacento como se fosse asfalto, sem qualquer dificuldade. Seus braços se balançavam de forma exagerada, sincronizados de uma maneira estranha e perturbadora. Agarrei a coleira de Bailey o mais próximo possível do seu pescoço e corri com ele, mesmo enquanto ele ainda se erguia nas patas traseiras. Foi um daqueles momentos em que a adrenalina nos dá uma força sobre-humana. Atravessamos a estrada sem sequer olhar para o tráfego e corremos para o outro campo. Nesse ponto, Bailey mudou completamente de comportamento e agora estava me puxando para casa, como se o medo tivesse substituído sua atitude defensiva. Olhei para trás uma última vez e, para meu espanto, a figura havia atravessado o campo em questão de segundos e agora estava parada entre duas árvores de carvalho, nos encarando. Suas mãos longas imitavam a pose de um crucifixo, estendendo-se de forma grotesca. Sua silhueta negra, destacada contra o céu cinza, está gravada em minha memória para sempre. Foi, sem dúvida, a experiência mais aterrorizante que já vivi. Quando finalmente chegamos em casa, Bailey levou de 10 a 15 minutos para se acalmar, arranhando freneticamente as janelas e a porta do pátio, enquanto eu tentava, com mãos trêmulas, garantir que todas as entradas estivessem trancadas. Voltei a esse lugar várias vezes desde então, e as florestas ainda mantêm a mesma atmosfera sombria. Mas quem quer que fosse essa figura, e qual era seu propósito, eu nunca saberei. E sinceramente estou aliviado por nunca mais tê-lo visto. Esta é uma história verdadeira, e gostaria que nunca tivesse acontecido. Uma experiência que quero compartilhar é mais mundana do que sobrenatural. Eu tinha cerca de 8 anos quando aconteceu, em 2007, em Phoenix, Arizona. Minha família e eu fomos a uma festa de aniversário de um primo. Mesmo jovem, eu já me interessava pelo sobrenatural e fenômenos estranhos. Estávamos todos do lado de fora, comendo, quando ouvi alguns dos homens conversando em espanhol, apontando para o céu e perguntando o que poderia ser aquilo. Curioso, olhei para o alto e me lembro de ficar sem fôlego. Havia 3 enormes luzes no céu, em uma formação triangular. Logo, todos na festa estavam olhando para elas. As luzes se moviam muito lentamente pelo céu noturno, mantendo a formação. Alguns acharam que poderia ser algum tipo de exercício militar, até que as luzes pararam, como se estivessem sobre nós. Uma das luzes começou a se mover devagar, e a música da festa parou. Todos olhavam, se perguntando o que iria acontecer. As luzes formavam um triângulo, com a ponta no topo e as outras 2 na base. A luz inferior esquerda começou a se mover na direção da direita, cada vez mais perto, até que, quando fez contato, simplesmente se dissipou. Não houve som,
nem flash. Apenas desapareceu. A luz do topo era a única que restava. Mas após alguns minutos, ela também começou a desaparecer, até sumir completamente. Esperamos um pouco na expectativa de que talvez reaparecessem. Mas como nada aconteceu, todos voltaram à festa. Até hoje, não sei o que poderia ter sido. OVNIs? Estrelas? Algo raro que só acontece uma vez na vida? Não tenho resposta, mas é uma lembrança que carrego até hoje. Aqui está minha história sobre a casa assombrada em que vivi por 7 anos. E posso dizer que isso já foi mais do que suficiente. Minha mãe conheceu seu ex-marido em 2002 e ficou grávida. Por isso ela e ele decidiram que deveríamos nos mudar para a casa dele. A casa ficava em uma pequena vila, uma daquelas áreas rurais com poucas casas no campo. Nos mudamos por volta de fevereiro ou março de 2003. No início tudo parecia bem. Conhecemos as 2 filhas dele, o cachorro, que era super carinhoso, e um gato. Uma verdadeira família feliz, certo? Estávamos. Tivemos até um piquenique, nos divertindo bastante. As filhas dele, já adultas, voltaram para suas casas. Meu irmão mais velho e eu estávamos no mesmo quarto, nos preparando para dormir, enquanto minha mãe e o namorado foram buscar mais coisas do nosso antigo apartamento. Então, basicamente, meu irmão e eu ficamos sozinhos na casa. Nos primeiros 20 minutos, tudo estava tranquilo enquanto tentávamos dormir. Então, começamos a ouvir rangidos nos degraus de madeira. Olhamos um para o outro com os olhos arregalados, pensando: o que foi isso? Meu irmão se levantou para verificar, mas não encontrou nada. Quando ele voltou para a cama com as luzes apagadas, o som começou de novo. Acabamos ficando acordados até as 4 da manhã, até finalmente pegarmos no sono. Alguns meses depois de nos mudarmos, quando nosso meio-irmão era apenas um bebê, tivemos um encontro familiar. Todos estávamos à mesa, exceto o bebê, que dormia. Estávamos conversando e rindo, quando minha mãe me deu um tapinha no ombro e perguntou: "Você está vendo isso?" Ela estava olhando para as escadas que levavam aos quartos e ao banheiro. Respondi: "Do que você está falando? Não vejo nada." Nesse momento, ouvimos o bebê chorar. Minha mãe estava assustada demais para ir até o quarto, então pediu para o namorado dela verificar. Ele foi, acalmou o bebê e voltou para a mesa. Perguntei à minha mãe: "O que foi aquilo?" Ela hesitou, mas acabou me contando. Disse que viu uma mulher de branco com cabelos loiros flutuando do quarto onde o bebê estava até o banheiro bem em frente. Eu disse: "Não, eu não vi nada. Você está me assustando." E ela respondeu: "Deixa pra lá, talvez eu tenha bebido demais." Apesar de estar amamentando e não ter bebido, ela contou ao namorado que era cético, mas ainda assim a levou para ver uma vidente. A vidente afirmou que havia um demônio no quarto deles. Cerca de 2 ou 3 anos depois, eles se casaram e tudo parecia estar relativamente calmo. Minha mãe começou a fazer orações específicas em horários precisos, 3 vezes ao dia, se me lembro bem. Mas então as coisas começaram a piorar, e eu comecei a ser o foco das ocorrências estranhas. Eu tinha 16 anos quando tudo começou a escalar. Primeiro, eram pesadelos constantes, todas as noites. Depois, comecei a acordar exatamente às 13h14 da manhã, todos os dias, por 6 meses seguidos. Logo algo começou a puxar meus cobertores e eu literalmente tinha que lutar para mantê-los. Sei que foi uma atitude ruim da minha parte, mas um dia disse: "Você não pode me dar um tempo e fazer isso com meu irmão em vez de mim?" E ele ouviu e fez. O estranho começou a acontecer com meu irmão também. Ele passou a reclamar que os cobertores dele estavam sendo puxados, sem entender o que estava acontecendo. Acabei contando a ele sobre o que tinha ocorrido comigo, e nós rimos, já que ele sempre foi bastante cético. Uma noite fomos acordados por um estrondo alto no nosso quarto. Acendemos as luzes e procuramos pela fonte do som, mas não encontramos nada fora do comum. Decidimos voltar a dormir. Na manhã seguinte, meu irmão me perguntou: "Você mexeu nos meus livros ontem à noite?" Eu respondi: "Não, por quê?" Ele explicou: "Meus livros estavam na prateleira.
mas agora estão na estante lá em cima e não tem como eles terem caído. Estavam tão encaixados que precisaria de força para tirá-los. Eu então disse: espera aí, isso deve ter sido a origem do barulho na noite passada. Ele ainda era cético, mas ficou sem palavras quando perguntei: e como você explica isso então? Depois disso, tudo ficou relativamente calmo por alguns meses, até que outro incidente aconteceu. Eu estava no banheiro de baixo e meu irmão estava no de cima, o mesmo banheiro onde minha mãe tinha visto a mulher. De repente ouvi a porta da frente abrir e fechar, logo ao lado do banheiro onde eu estava. Então, ouvi uma voz sussurrante que soava como a da minha mãe, dizendo: ei, chame seu irmão. Respondi: ele está lá em cima, no banheiro. Você mesma pode chamá-lo, não precisa sussurrar. A voz insistiu, agora um pouco mais forte e urgente: ei, chame seu irmão. Concordei, dizendo que faria isso, e ouvi a porta da frente abrir e fechar novamente. Terminei o que estava fazendo e gritei para meu irmão que nossa mãe precisava dele. Quando terminei de gritar, minha mãe entrou em casa e perguntou onde meu irmão estava. Respondi que já tinha avisado ele que ela precisava dele. Ela me olhou com olhos arregalados e disse: eu estava trabalhando na vinha, eu não estava em casa. Eu disse: você estava aqui há 5 minutos. Minha mãe, com os olhos arregalados, me encarou e respondeu: não brinque comigo assim, juro por Deus que não estava aqui. Eu insisti: não estou brincando, você estava aqui, eu ouvi você entrando me dizendo isso e depois saindo. Ela repetiu: não estava. Estávamos ambas apavoradas. No dia seguinte, quando acordei, minha mãe me perguntou se eu a tinha chamado pelo nome. Eu disse que tinha acabado de sair do meu quarto e, além disso, sempre a chamava de mãe, não pelo nome. Ela concordou e explicou que a voz veio da sala de estar, não de cima. Depois disso, as coisas ficaram relativamente quietas, exceto quando ocasionalmente dormíamos naquele quarto quando visitávamos a casa. Anos depois, meu irmão e eu já havíamos nos mudado. Cerca de 5 ou 6 anos depois, voltei para a casa por uma semana, só para passar um tempo. O quarto onde eu e meu irmão dormíamos havia sido transformado em um depósito. Então, felizmente, dormi no sofá da sala de estar. Toda vez que eu terminava o banho e precisava secar o cabelo, o secador estava no antigo quarto, bem ao lado da porta, no chão. Eu podia facilmente alcançá-lo com a mão, mas algo me impedia. Sentia um pavor profundo e não conseguia entrar ou sequer colocar a mão naquele quarto. Chamei minha mãe para pegar o secador para mim. Sei que parecia covarde, e ela até riu de mim, me chamando de ridícula. Mas mesmo assim não consegui fazer isso. Há algo tão sombrio naquele quarto que eu não ouso nem olhar para ele.